Ebola é uma doença infecto-contagiosa provocada por um vírus da família do filavírus e que tem assolado e que tem assombrado o mundo todo pela proporção que está na África hoje em dia. É uma doença infecto-contagiosa, grave, letal, normalmente está levando à morte, o índice de morbidade e mortalidade é muito alta e está deixando muito apreensivo os órgãos Mundial de Saúde pela possibilidade de epidemia se transformar numa pandemia, ou seja, que apareça focos em outros países do mundo. Quando apareceu o AIDSzinho na década de 80, mais ou menos em 81, se pensava que ia chegar no Brasil na década de 90, quando foi com 2 anos depois nós tínhamos aqui no Brasil. Então nós não temos um controle rigoroso de fronteiras. Infelizmente não existe um controle rigoroso de fronteiras. Em nenhum país, nem os Estados Unidos conseguem. Aí imagina o Brasil com a bagunça que é esse país. Então o que acontece? Nós não temos um controle eficiente de portos. Aeroporto nem tanto, mas de portos. Então, também via terrestre, pela costa da Amazônia, pelo Paraguai, Uruguai, por toda a nossa costa de matas, a gente não tem um controle. Então, como evitar disso chegar aqui? Existe um grande risco. Agora, há de se entender que o que está sendo feito na África é um controle rigoroso, mas mesmo assim, certamente, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, infelizmente, esse vírus chegue às Américas. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vai chegar sim. Dada a proporção que já está lá, existe uma possibilidade muito grande. Então, eu acredito que o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, deve diminuir, possivelmente, o número de voos e de navios que se dirijam para aquelas partes da África que o índice está maior. Não é que nós vamos abandonar nossos irmãos africanos. Não é que o Brasil se feche para um comércio, para uma ajuda humanitária, não. Mas o Brasil tem que ter muito cuidado e não deixar que pessoas, no meu ponto de vista, se desloquem até a África. Porque realmente tem muitos países da África que estão contaminados, sim, já tem casos em vários países. Certamente seria uma forma mais inteligente de evitar, principalmente que a transmissão é contato físico. Infelizmente não existe nenhuma medicação específica. O que tem sido feito com os pacientes portadores do vírus são medicamentos, são tratamentos sintomáticos, ou seja, desidratação, hidratar, anticoagulantes no início da doença, depois que estabelece a fase hemorrágica, entendeu como é? Então, existe apenas medicamentos sintomáticos, medicação sintomática. Não existe uma coisa específica que faça o controle da doença, que possa evitar, que faça com que o paciente melhore ou fique bom. O que nós vimos na televisão, que a gente tem acompanhado pelos jornais internacionais até, é de que o que tem sido feito é uma droga experimental nos Estados Unidos, que deu certo com alguns pacientes, mas infelizmente com alguns não deu. Então nós não temos uma coisa específica que cure. E o que é pior, que atenue, por exemplo, como foi o caso da AIDS. O paciente com AIDS, a gente tem um coquetel, mantém o cara vivo, atenuou aquela doença, deu uma qualidade de vida ao paciente. Mas para o ebola não existe, não existe. E o que é pior, a África ela é muito pobre de saneamento básico, é muito pobre de higiene. Então, vai haver uma tendência muito grande de aumentar gradualmente essa doença na África. E com isso, é claro, quanto mais aumenta, mais fácil de se expandir para os outros países, porque eles são tribos, são nômades, têm o costume de se deslocar muito. Então, como eles se deslocam muito, são nômades e vivem de tribos, a possibilidade de se espalhar fica maior. Até porque também na África existem guerras constantes, guerras tribais. Então, o que acontece? Eles se deslocam muito. Quantos e quantos assentamentos existem de pessoas que fogem das guerras em outros países, fugindo para a Itália, estão fugindo para a França, estão fugindo para o Brasil, viu, o Haiti. Então, a gente não sabe as proporções que isso pode tomar. O que a gente pode dizer é o seguinte, é que tem que ter cuidado. Muita higiene, mas isso é um básico para quase todas as doenças. Aquelas pessoas que têm maior higiene ficam mais difíceis de adoecer. Se você é um cara que todo dia vai se alimentar, lava as mãos, tem o hábito de lavar os legumes,
antes de colocar nas mesas. Ter cuidado com higiene, são pessoas que vão pegar menos o quê? Parasitoses, vão pegar menos o quê? Hepatites, vão pegar menos o quê? Outras tantas doenças. Agora, nós não vamos estar livres é de ter contato de pessoas com outras pessoas doentes. Que aí não tem como. Por exemplo, os médicos que estão indo para a África, eles estão usando roupas especiais, mas tem uma hora que não dá para usar. Tem hora que não dá para usar. E vamos terminar se contaminando. A organização que está ajudando muito lá e tomando conta são os médicos é uma organização chamada Médicos Sem Fronteiras, que por sinal já foi ganhadora do Nobel de Medicina. Então o que acontece? Eles estão fazendo um trabalho muito bonito, mas certamente vão aparecer vítimas no meio deles. Vítimas no meio deles. Eu estava vendo um jornal essa semana e vi uma hora lá que o médico, para conversar com um paciente que fugiu do hospital, que eles colocam em um hospital fechado com cercas, que é para ele não ter contato com a população. E o cara conseguiu fugir e ficou correndo no meio da rua. E para poder conversar com ele, a equipe médica, o médico teve que tirar a roupa para poder se aproximar dele. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Isso está acontecendo. E o medo da gente, é claro, que como a AIDS, ele também chega aqui com a mesma rapidez que chegou a AIDS. Mas não tem nada confirmado, até porque é o seguinte, nós que trabalhamos com saúde pública, nós que trabalhamos com saúde, e que, de uma certa forma, nos outorgam, nos chamam de autoridade em saúde pública, devemos ter a responsabilidade de anunciar quando o paciente for confirmado o caso, quando tivermos exames laboratoriais, quando tivermos a certeza que aquele paciente teve realmente a virose e que foi catalogado e foi notificado ao Ministério da Saúde. Portanto, enquanto não houver um diagnóstico laboratorial, comprovadamente, cientificamente, então não adianta levantarmos. Existem eventuais suspeitas, como tudo, conversa. Não, apareceu não sei aonde, apareceu. Não. Por hora, o Ministério da Saúde não anunciou nenhum caso específico ainda, comprovando com exames sorológicos de que realmente foi o ebola. Isso aí não existe.